Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 3 do curso de Equações Diferenciais do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, do campus Montes Claros. Essa disciplina está sendo dada remotamente. Vamos lá recepcionar os alunos. Bom dia, Rafaela. Rafaela chegando aí agora. Laura também chegando. Laura Farias, bom dia. Lucas, bom dia. Lucas chegando aqui. Gilmar também chegando. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Val, tudo bom? Joia, graças a Deus. Natália chegando aqui. Bom dia, Natália. João Vils. Bom dia, João Vils. João Vils aparecendo aqui. Ariane também chegou. Bom dia, Ariane. A tela tá ficando colorida. Vocês podem acompanhar a tela aí, como é que tá ficando aqui para mim. Antes eu coloquei para compartilhar, tava falando com Samuel aqui. José, quem chegou? José Felipe também. Ana. Coloquei para compartilhar a tela antes, para não ficar travando na hora. Aí vocês já podem dar visualizando o que eu estou vendo aqui também. A Ariane apareceu ali, a Ana também. Alícia, bom dia, Alícia, também está participando. João Paulo, bom dia, João Paulo. Nicolas também chegou aqui agora, bom dia, Nicolas. Nayane, bom dia, Nayane. Quem mais chegou aqui agora? Sávio, bom dia, Sávio. Brenda também chegando, bom dia, Brenda. Rainara também, bom dia, Rainara. Gabriel Luiz chegando aqui, bom dia, Gabriel. Laura Jennifer, bom dia, Gabriel. Laura. Gabriel apareceu ali. Quem mais chegou aqui? Carlos Henrique. José Igor. Cleverson, bom dia, Cleverson. Iago. Ana Tereza também chegando. Nayane apareceu ali. Matheus Rodrigues, bom dia, Matheus Rodrigues. Sábio apareceu aqui também. Matheus Rodrigues apareceu aqui. A Amanda também apareceu. Bom dia. Bom dia. E Gabriel Souza, bom dia, Gabriel. Chegando. Carlos Henrique apareceu ali agora. Então vamos começar. As equações exatas, lá no curso de cálculo 3, depois quem estiver fazendo cálculo 3, no final do curso a gente vai usar essa teoria aqui para campos conservativos. Mas por enquanto aqui em equação diferencial, o que acontece? As equações exatas são as equações que têm essa carinha aqui, ou seja, é um m de xy, uma função que depende de xy, mais um n que depende de xy, vezes a função derivada, né? Essa função derivada aqui é o y', beleza? Igual a zero. Isis chegando, bom dia, Isis. Bom, quais são as hipóteses que eu preciso? Eu preciso que essas funções m e n, ela satisfaça essa condição aqui, ó. Se a derivada parcial de m em relação a y for igual à derivada parcial de n em relação a x, então eu vou falar nesse retângulo aqui, tá vendo esse retângulo aqui? O x varia, o x ficou muito ruim o retângulo, né? Deixa eu só apagar aqui, fazer um tracinho mais certo aqui. O x, ele varia de um determinado alfa até um determinado beta, e o y varia de um gama até o teta. Então, eu tenho um retângulo padrão aqui, estou chamando de R. Se essas funções forem contínuas, tá vendo? A m, a derivada parcial em relação a y, a n e a derivada parcial em relação a x, que é o que eu preciso aqui, se elas forem contínuas nesse retângulo, eu posso afirmar que existe uma solução. Agora, presta atenção de como que vai ser essa solução. Novamente, essa solução ela não vai ser explicitamente. Essa solução ela vai estar aqui dentro dessa função psi, tá vendo esse y que está aqui, ó? Então, existe essa função psi de xy, lembrando que esse y que está aqui dentro é uma função que depende de x. Então, esse camarada aqui, ó, é a minha solução dada implicitamente.
Tá, mas que condições essa psi tem que obedecer? Ela não é uma psi qualquer. Então, como que a gente vai amarrar essa teoria? Eu vou falar que a derivada parcial dela em relação a x tem que dar exatamente igual o m original aqui, ó. E a derivada parcial dela em relação a y tem que ser igual ao m original aqui, ó. Tá vendo que é igual? Tranquilo, gente? Para ser exata, então eu preciso dessa condição aqui, né? Satisfez essa condição? Beleza, então eu posso seguir para a solução. Como que eu acho a solução? Encontrando essa função psi, de forma que esse y que aparece aqui dentro, ele é o que? A solução dada implicitamente. Tranquilo até então? Por que que isso funciona? Só para vocês verem. A minha EDO, ela não tem essa carinha? M mais N, Y' igual a zero? Ela está nesse formato, não está? Então, para você ver, ó, no lugar do M de Maria, eu vou trocar por a derivada parcial em relação a x, tá vendo? Mas, no lugar do N, eu vou trocar por quem? A derivada parcial em relação a y. Esse camarada aqui eu não mexi, tá vendo? Esse aqui é o y' original, igual a zero. Tranquilo? É só substituir na equação original. Bom, quando eu substituo, o que que acontece? Esse pessoal que está do lado esquerdo aqui, ó, se vocês observarem, é exatamente a derivada da função psi de x, y de x, derivada parcialmente em relação a x, né? Por quê? Porque quando você deriva a função aqui, ó, usando a regra da cadeia, né? A função composta, o que que você faz? Você deriva isso aqui em relação à primeira variável, né? Que é o x, tá vendo? Vezes a derivada de x em relação a x. Só que a derivada de x em relação a x vale quanto? Quanto, gente? Cadê o dedinho? Ah, beleza. Aí dá para responder com o dedinho. 1. Beleza? Vi algumas pessoas levantando o dedo aqui. Vale 1. Então, por isso que eu não coloquei ela aqui, tá vendo? Tem um 1 aqui multiplicando, mas só que não precisa, né? Mais a derivada em relação à segunda variável, em relação ao y, tá vendo? Vezes a derivada de y em relação a x, utilizando a regra da cadeia, beleza? A derivada de zero é zero, tá vendo? Tá do lado direito. Então, isso aqui, quando você integra, ó, pra você ver o que que você tem. Você tem a derivada em relação a x dessa função igual a zero. Então, quando você integra aqui, ó, dos dois lados, o que que vai acontecer? A integral da derivada vai sair a própria função, tá vendo? E aí, o que que acontece desse lado de cá? Desse lado de cá, quem que poderia estar aí de forma que zeraria, né? Concorda que a derivada vai dar a função tem que ser uma constante para a derivada dar zero? Então, aqui ficou essa constante aqui, ó, tá vendo? Essa constante aqui, ela tá livre para assumir qualquer valor. Por quê? Porque quando você deriva isso aqui em relação a x, ó, dos dois lados, a derivada desse c aqui vale zero. Tranquilo, gente? Aqui nós temos a equação diferencial 2y que multiplica 1 mais x ao quadrado, dividido por 1 mais 2x ao quadrado, todo mundo vezes y', menos 2xy ao quadrado, dividido por 1 mais 2x ao quadrado, todo mundo ao quadrado, igual a 1. Então, pediu para verificar se ela é exata, em caso afirmativo, encontre a solução. A gente estava resolvendo essa EDO, mas aí eu vou fazer um adendo para poder reexplicar essa solução aqui que a gente não passou na aula um pouco rápido. A gente vai refazer com um pouco mais de calma até encontrarmos essa solução aqui dada por essa constante aqui que gerou um pouco de dúvida da aula. Então, vamos fazer essa questão. Aqui eu já deixei preparada a questão. Então, primeira coisa, eu tenho que exibir quem que é o m e quem que é o n. Então, nesse caso aqui, o meu m de xy, quem que é?
é a função de duas variáveis, ou seja, esse pessoal aqui, ó, 1 mais isso aqui, que vai passar para o outro lado, 1 mais 2xy ao quadrado, dividido por 1 mais 2x ao quadrado, e o meu n, quem que vai ser meu n? Meu n é quem que acompanha a minha derivada, né? Ou seja, vai ser 2y, que multiplica 1 mais x ao quadrado, dividido por 1 mais 2x ao quadrado. Então, o que acontece? Aqui na questão, o que a gente vai fazer? Primeiro verificar que é exata. Aqui eu não fiz a conta na aula, só coloquei o resultado, tá vendo? Então aqui a gente vai fazer a conta, a derivada parcial de m em relação a y. Fazer passo a passo aqui, né? Quem que eu vou derivar aqui? A soma em relação a y. Então o x é constante, derivada de 1 é 0. Então se o x é constante, então essa parte toda aqui, ó, essa parte aqui, ó, cadê? Isso aqui, ó, depende de x, tá vendo? Essa parte toda aqui é considerada constante. Então, quem que é a derivada de m em relação a y? Eu vou conservar o 2x dividido por 1 mais 2x ao quadrado e vou simplesmente derivar o y ao quadrado, que vai dar 2y. Então, multiplicando 2y aqui vai ficar 4xy. Né? 2 vezes 2 vai dar 4. E aqui vai dar o 2xy vezes 2x vezes 2y vai dar 4xy. Bom, e agora a gente precisa fazer a derivada de n em relação a x. Então, o que a gente pode considerar como constante aqui nessa situação? Como constante aqui nessa situação, eu só tenho isso aqui como constante, né? Porque depende de y. Então, o que vai acontecer? Eu vou conservar esse 2y e vou utilizar a regra do quociente nessa parte aqui. Como é que vai acontecer isso? Né? Eu vou derivar a primeira, a derivada de 1 mais x ao quadrado vai dar 2x, multiplica de baixo, menos, conserva 1 mais x ao quadrado, deriva de baixo. A derivada disso aqui em relação a x é 4x vezes 4x, todo mundo dividido por a de baixo ao quadrado, 1 mais 2x ao quadrado. Então, vamos dar uma simplificada aqui. Isso aqui vai ficar 2y, que multiplica quem? 2x vezes 1, então vai dar 2x. 2x vezes 2x ao quadrado vai dar 4x ao cubo, menos 1 vezes 4x, então vai dar menos 4x, e menos x ao quadrado vezes 4x, menos 4x ao quadrado, ao cubo. Então, esse aqui vai cancelar com esse. E vai sobrar quem? Aqui dividido, conserva isso aqui, 2x ao quadrado. Então, isso aqui vai dar igual. Esse aqui vezes... 2x com menos 4x vai dar quem? Vai dar menos 4x. Então, menos 4x. Menos 4xy, né? Porque aqui tem um x, menos 2x, que vai dar aqui, vezes o 2y aqui, vai dar menos 4xy, dividido por 1 mais 2x ao quadrado. Na verdade, o m, para a equação ficar com a carinha m mais ny' igual a 0, aqui o que acontece? Eu tenho que passar esse 1 para cá, então aqui vai ficar menos 1 e aqui vai ficar um sinal de menos. Então a derivada aqui vai dar menos 4xy dividido por isso, que é exatamente o mesmo valor que a gente encontrou aqui. Então, o que a gente conclui? Que é exato, ou seja, a derivada parcial de n em relação a m em relação a y igual a derivada de n em relação a x. Bom, o próximo passo é encontrar a solução. A solução, nesse caso aqui, é dada implicitamente
por uma função psi de x, y, ou seja, esse y que aparece aqui, igual a uma constante, onde essa função psi, ela satisfaz o quê? A derivada dessa psi em relação a x tem que ser exatamente igual a m, e a derivada dessa psi em relação a y tem que ser igual a n. Então, esse camarada aqui eu sei que vale menos 1 menos 2x y ao quadrado dividido por 1 mais 2x ao quadrado, e esse aqui eu sei que vale 2y, que multiplica 1 mais x ao quadrado, dividido por 1 mais 2x ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai integrar essa expressão aqui, eu chamei de 1, e essa expressão aqui eu chamei de 2. A gente vai integrar 1 em relação a x e depois derivar em relação a y e igualar essa expressão 2, ok? Aqui eu reescrevi as minhas expressões 1 e 2. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou integrar essa expressão 1 em relação a x. Nós vamos ter o seguinte, se eu integro a derivada, então aqui eu vou sair com a própria função e uma constante que pode depender de y, que eu vou colocar do outro lado. Então isso aqui vai ficar igual a integral de menos 1 dx, integral da diferença, a diferença das integrais, menos o y é constante, então o y pode sair para fora, o y ao quadrado. Aqui vai ficar 2x dividido por 1 mais 2x ao quadrado dx. Isso aqui é igual, essa aqui é fácil, né? Vai dar menos x. Isso aqui mais uma constante que pode depender de y, né? Dessa integral aqui, quando a gente fez a integral dessa derivada. Então aqui deu menos x mais uma constante, que eu vou acumular todas nessa aqui. Então menos x dessa primitiva, menos. Aqui eu vou utilizar a substituição. O que eu vou fazer? Eu vou chamar 1, está aqui elevado ao quadrado, né? 1 mais 2x ao quadrado de u. Então 4x dx vai ser igual a du. Então 2x dx que eu tenho aqui, ó, 2x dx vai ser meio de du. Ok? Então, o que acontece? A gente volta aqui para a nossa variável, então vai ficar integral. No lugar de 2x dx, eu vou trocar por meio de du, então meio vai sair um 2 para fora aqui, né? Então, aqui vai ficar du dividido por quem? O u, né? Que é 1 mais 2x ao quadrado, elevado ao quadrado, mais uma k de y. Então, isso aqui vai dar menos x, menos y ao quadrado sobre 2. Essa primitiva aqui é u elevado a menos 2, então aqui vai dar u elevado a menos 1 dividido por menos 1. Mais uma constante que depende de y. Voltando a substituir o valor de u aqui, esse menos com esse menos aqui dá mais, então vai ficar menos x mais y ao quadrado sobre 2 vezes 1 sobre u. Quem que é u? 1 mais 2x ao quadrado mais k de y. Então, por enquanto, a nossa solução é dada por isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou derivar parcialmente em relação a y e igualar a expressão dada aqui em 2. Então, nós temos o seguinte. Quando você deriva isso aqui em relação a y, então a derivada do x é constante, a derivada, isso aqui tudo é constante, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar 2y sobre 2, então vai ficar só y, né? O 2 vai cancelar, dividido por, ou se você preferir, vezes 1, que multiplica 1 mais 2x ao quadrado. Então, isso aqui mais o k' de y. Então, isso aqui tem que ser igual a 2y, que multiplica 1 mais x ao quadrado, dividido por 1 mais 2x ao quadrado. Então, o que acontece? A gente vai
isolar o K' aqui. Então vai ser esse aqui, esse aqui menos esse que passou para o outro lado, né? Então vai ficar 2y, que multiplica 1 mais x ao quadrado, dividido por 1 mais 2x ao quadrado, menos y, 1 mais 2x ao quadrado. Então aqui, como o mínimo é igual, você pode colocar todo mundo junto, né? Que vai ficar 1 mais 2x ao quadrado. Então, quem que é o K', né? Esse é o mínimo, então aqui vai ficar esse vezes esse, vai dar 2y mais 2x ao quadrado y menos y. Isso aqui é igual, esse 2y com esse y aqui dá para simplificar, então vai ficar y, né? Y mais 2x ao quadrado y dividido por 1 mais 2x ao quadrado. Aqui em cima dá para colocar um y em evidência. Então vai ficar 1 mais 2x ao quadrado dividido por 1 mais 2x ao quadrado. Então dá para cancelar aqui. Então a gente descobre que a nossa K' de y, na verdade, é igual a y. Então quem que é minha função K? Então K de y, na verdade, vale y ao quadrado sobre 2. Logo, quem que é minha solução? A minha solução é dada por quem? Essa aqui era anterior, só olhar como é que era a solução anterior. Por enquanto, a gente tinha a minha psi de xy como sendo menos x mais y ao quadrado dividido por 2, que multiplica 1 mais 2x ao quadrado. Só que agora eu vou colocar no lugar desse k de y aqui, eu vou colocar y ao quadrado sobre 2. Então, o que vai acontecer? Vai ficar menos x mais y ao quadrado dividido por 2, que multiplica 1 mais 2x ao quadrado, mais o k de y, que na verdade é y ao quadrado sobre 2 igual a uma constante, ok? Só dando uma olhada aqui nessa parte aqui. Então, aqui y ao quadrado dividido por 2, que multiplica 1 mais 2x ao quadrado. Isso mesmo. Então, a minha solução é dada dessa maneira, que é exatamente o que a gente observa aqui. Tá vendo? A psi de xy é igual a y ao quadrado. A diferença é que aqui está o 2 está multiplicando, né? Lá a gente obteve assim, né? Obteve y, só mudar a letra aqui. Vou colocar um preto. A gente obteve lá assim, foi psi de xy igual a y ao quadrado dividido por 2, que multiplica 1 mais 2x ao quadrado, menos x mais y ao quadrado sobre 2 igual a c, que é a mesma coisa, ok? Aqui, ó, tá vendo? Essa curva que aparece aqui, ó, qual foi o comando que eu coloquei? Resolver EDO. Ó, 1 mais 2, porque a minha EDO lá tinha que ficar como? Qual que era a carinha da EDO? Só voltando aqui antes. Se você pegasse a EDO original, a EDO original é essa aqui, ó. Como é que você isola o y' aqui? Tá vendo? Vamos isolar o y'? Quem que é o y'? O y' é quem? 1. Esse camarada vai passar para o outro lado, né? 1 mais 2xy ao quadrado, dividido por 1 mais 2x ao quadrado. Aí, isso aqui está multiplicando o y', não tá? Então, eu tenho que passar para o outro lado o quê?
Dividindo, né? Então, como é que eu divido isso? Eu pego isso aqui e multiplico pelo inverso dele. Qual que é o inverso desse? 1 mais 2x ao quadrado dividido por 2y, que multiplica 1 mais x ao quadrado. Isolei o y', tá vendo? Aí eu vou lá no GeoGebra e peço para fazer exatamente isso aqui, ó. Resolver DO 1 mais 2xy ao quadrado dividido por 1 mais 2x ao quadrado, que multiplica o inverso, né? 1 mais 2x no numerador, dividido por 2y, que multiplica 1 mais x ao quadrado. Então, quando você pede para resolver essa DO, o que vai acontecer? Epa, meu irmão aqui ao vivo, deixa eu encerrar isso aqui. Então, quando você pede para resolver isso aqui, ó, o que acontece? Essa curva que está aqui em vermelho, tá vendo ela começando a movimentar aqui, ó? Essa curva em vermelho é a solução da EDO. Ok? Tá vendo que ela está mudando os parâmetros aqui, ó, com o valor da constante da EDO? E essa curva aqui que eu estou chamando de EQ1, aqui em cima, que é essa em azul, tá vendo que ela dá exatamente a solução aqui do problema nosso? O problema nosso fala que a solução é dada com isso aqui, não é? Eu peguei essa solução aqui e joguei ela aqui no GeoGebra também, ó. Y ao quadrado dividido por 2 mais 4x ao quadrado menos x mais y ao quadrado sobre 2 igual a c. E fiz o valor de c variar. Tá vendo que ela gerou essa curva em azul. Qual que é a diferença aqui? A diferença aqui é porque a minha solução aqui ela vai considerar uma função. E para ser função, essa parte de baixo aqui, ó, eu não posso considerar, porque senão não seria função, né? Já para a curva dada implicitamente, ela considera tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Voltando aqui, observa aqui as curvas de nível, tá vendo? Aqui eu plotei no GeoGebra, tá vendo? O gráfico da superfície. Aqui nesse caso eu peguei um caso particular, onde o C é 0. Tá vendo que essas curvas que aparecem aqui no chão, ó, eu coloquei elas aqui do lado, que são exatamente aquelas curvas lá que o GeoGebra estava mostrando. Ok? Bom, fatores integrantes. Nem sempre a equação diferencial, que está escrito nessa forma, ela vai ser exata. O que isso quer dizer? Nem sempre eu vou ter essa igualdade satisfeita, ou seja, pode ser que ela seja diferente, né? E se ela for diferente, o que a gente faz nessa situação? Uma maneira é encontrar uma função que a gente está chamando de f de xy. Essa função ela é chamada de fator integrante também, porque o nome fator integrante é porque ajuda a integrar, ou seja, a encontrar a solução. Então, quando você pega essa função, multiplica, tá vendo? Multipliquei dos dois lados, aqui multiplicar por zero vai zerar, tá vendo? Do lado direito aqui vai continuar sendo zero. Então, se você multiplica de forma que torne exata a equação, então eu vou ter uma nova m, concorda? Porque eu vou ter f vezes a m original. Aqui eu vou ter a f vezes a n original, então eu vou ter uma nova n também. E aí, para ela ser exata, eu preciso que a derivada parcial dessa nova n em relação, ou n não, m de Maria, né? Dessa nova m, ela seja igual à derivada parcial em relação a x da nova n. A nova n é f vezes a n original. E a nova m é f vezes a m original. Então, quando você pega essa conta aqui, ó, e faz utilizando a regra do produto, o que você vai fazer? Você vai derivar f em relação a y, conserva o m, mais conserva o f, deriva o m em relação a y, do outro lado do mesmo jeito. Deriva o f em relação a x, conserva o n, mais conserva o f, deriva o n. Faz a conta, né? Faz essa conta, coloca esse f aqui, ó, em evidência, tá vendo? Vai dar o quê? Vai dar o my menos o nx, passou para esse lado aqui. Esse aqui com esse aqui, você colocou do outro lado, tá vendo? Aí, o que acontece? Como esse camarada aqui é diferente, tá vendo? Por quê? Porque a função original, a equação original não é exata, né? Se ela não é exata, é porque é diferente isso aqui.
Então, significa que isso aqui não é zero nunca. Beleza? Sem chance de ser zero isso aqui, ó. Se isso aqui não é zero, então significa que eu posso dividir ele do outro lado aqui, não posso? Eu posso escrever assim, ó, f igual a fxn menos fym dividido por my menos nx. Eu posso fazer assim, não posso? Porque não é zero, eu posso passar dividindo. Só que, ó, para vocês verem o problema. Eu não sei quem é a f. Logicamente, eu não vou saber quem são as derivadas parciais dela. Então, essa equação aqui, ela não é fácil de ser resolvida. Tá, agora, mais à frente, a gente vai ver uma maneira de contornar isso. A gente vai simplificar essa f de forma que a gente consiga fazer pelo menos um caso. Ou dois, né? Aqui, pede para vocês verificar que essa função aqui é fator integrante. Ou seja, pediu para verificar. O que é isso? Simplesmente multiplicar aqui e ver se a nova EDO vai ser exata. Então, quando você faz essa conta e simplifica, tá vendo? Você pega isso aqui, y ao quadrado mais xy, multiplica por isso. Multiplicar por isso é dividir por xy ao quadrado positivo. Tá vendo que está elevado a menos 1? Isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre xy ao quadrado. Então, esse aqui é o seu novo m. Quem que é seu novo n? Menos x ao quadrado dividido por xy ao quadrado, y' igual a zero. Aqui você pode simplificar esse y, tá vendo? Então, vai sobrar ainda um y mais um x dividido por um xy, que é o que está aqui, tá vendo? Aqui você pode simplificar esse x ao quadrado com esse x, ainda vai sobrar isso aqui, tá vendo? Tranquilo, gente? Bom, agora, se você pegar esse camarada aqui é o novo m, esse aqui é o novo n. Se você faz a conta desse novo m em relação a y, tá vendo? Vai dar menos 1 sobre y ao quadrado, porque x é constante. Mesma coisa da derivada disso aqui em relação a x, tá vendo? Então, agora sim, ela é exata. Se ela é exata, então possui solução, novamente do mesmo jeito, tá vendo? Espero que aqui eu não tenha errado a conta, né? Tipo, colocado certa a função. O que eu fiz aqui? Integrei em relação a x, a m. Essa aqui é a m, tá vendo? Então, quando você integra isso aqui em relação a x, eu fiz aqui integral da soma das integrais, tá vendo? Quando você junta esse com esse, dá esse. Tranquilo, gente? Esse x aqui dá para cortar com esse x, esse y dá para cortar com esse y. Então, o que sobrou? 1 sobre y. 1 sobre y é constante, então ficou y sobre x, beleza? Dessa aqui. Esse aqui sobrou quem? 1 sobre x. A integral de 1 sobre x, logaritmo, mais uma função que depende de y, né? Porque eu estou integrando em relação a x. Então, a constante pode depender de y. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou derivar isso aqui em relação a a y, né? E vou amarrar com o meu n, né? Agora o n ficou certo, né, Bruna? O n aqui, ó, o novo n. Agora tá ok, né? Então, deu igual n. Vocês podem ver que essa derivada aqui, quando você deriva em relação a y, isso aqui é zero, né? A derivada disso aqui em relação a y, o x é constante, então, menos 1 sobre y ao quadrado vezes x, dá isso. Então, esse aqui corta com esse. Então, sobrou o quê? Derivada igual a zero. Se a derivada é zero, então significa que ela é uma constante mesmo. Não depende de y, beleza? É constante, constante. Então, a solução é dada dessa maneira aqui. E para terminar... Ah, tá. Aqui tem as curvas de nível, tá vendo? Eu plotei para vocês o gráfico, tá aqui pequenininho aqui, mas o gráfico, isso aqui é o gráfico da função z igual a x sobre y mais ln. Então, quando você pega as curvas de nível, tá vendo as curvas de nível aqui, ó? Eu tentei colocar ela uma perspectiva em 3D e depois eu peguei a planificação dela aqui.
para vocês verem que essas curvas em azuis aqui são exatamente esse y que aparece aqui, ó, que é a solução dada implicitamente. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? Para poder conseguir fazer algum fator integrante, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o caso em que depende apenas de x ou apenas de y. Se ele depender apenas de x, lembra lá que minha função f, ele dependia de x e y, né? Agora ele vai depender, eu vou falar que ele depende só de x, ou seja, esse y aqui, eu vou tirar da história esse y. Então, ó, pra você ver, essa equação aqui, que a gente derivou lá em cima, ela vai ficar bem mais simples. Por quê? A equação original lá em cima, vamos dar uma olhada lá como é que ficaria, como é que ficou? Ó, essa aqui foi a equação original, né? Agora, a minha função depende só de x. Se ela depende só de x, concorda que isso aqui zera? Não tem derivada parcial em relação a y, né? Então, olha o que sobrou. Sobrou isso aqui, ó. Agora, o que você pode fazer? Você pode tentar juntar esses f's. O que você pode fazer? Divide todo mundo por... Na verdade, acho que é melhor pegar o f, trocar de lugar aqui, ó. Concorda que se eu pegar esse f e vir para cá, e pegar esse fx e vir para cá, vai ficar assim, ó. Ó, antes disso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trocar, eu vou passar esse, vou dividir por fx. Divide e inverte, não? Exatamente, divide e inverte. Tá vendo? Dividir por fx ficou assim, né? Aqui ficou n dividido por my menos nx. Aí o que acontece? Eu vou inverter isso aqui, ó. Então, vou inverter isso aqui. Por que eu vou inverter? Porque a gente sabe que a derivada de uma função sobre a própria função é a derivada do logaritmo dessa função. Ok? É o que está escrito aqui embaixo. Aí, ó, tá vendo? A gente inverteu, tá vendo? O que eu tinha escrito lá em cima. E se for para y também vai ficar uma coisa análoga. A diferença é que aqui troca, né? Ou seja, aqui troca de lugar e aqui também troca, né? Divide por m de Maria. Então, agora eu consigo encontrar quem que é a f, não consigo? Porque se eu pegar a integral do ln de f de x derivada, vai ficar a integral de my menos nx sobre n. Ok? Fazendo essa conta aqui, eu consigo isolar quem que é o f de x, porque depois eu posso pegar uma exponencial, né? Para isolar o f de x, que é o logaritmano. Ficou claro para todo mundo, gente? Bom, aqui está um exemplo, tá vendo? Achar o fator integrante para essa EDO. Primeiro, vocês observam que a derivada de m em relação a y vai dar quanto? Em relação a y, vai dar 3x mais 2y, né? A derivada disso aqui em relação a y. A derivada disso aqui em relação a x, que eu vou precisar, vai dar quanto? 2x mais... Ah, essa é a relação x. Ok? Eu vou precisar de subtrair os dois, né? Quando eu subtrair esse menos esse, vai dar quanto? Vai dar um x, né? Esse menos esse vai dar um y. Tá vendo que ele tá aqui? Aqui embaixo é exatamente o n original. Tá vendo o n original aqui, ó? Faz essa conta. Opa, Aqui eu coloquei o x mais y em evidência, tá vendo? Dá para cortar. Dá para colocar o x mais y em evidência aqui, ó. Na verdade, dá para colocar o x em evidência, né? Coloca o x em evidência, vai ficar x mais y. Então, sobrou 1 sobre x. Então, qual que é a função cuja derivada dela vale 1? E qual que é a função cuja derivada vale 1x, né? Ficou meio redundante aqui, né? Mas como é que se... Esse caso aqui dá até para adivinhar. Mas se não desse para adivinhar, o que vocês poderiam fazer? Vocês poderiam fazer o seguinte, vocês poderiam fazer igual eu fiz lá, né?
ln de f de x derivada é igual 1 sobre x. Integra. Quando você integra, vai dar a própria função integral de 1 sobre x, beleza? Integral de 1 sobre x é ln de x, não é? Observe que tem constante de integração, mas como é fator integrante, ele não é único, eu posso pegar a constante de integração sempre é mais simples possível. Nesse caso aqui, eu vou pegar como sendo zero, beleza? A constante zero. Então, o que eu cheguei? Eu cheguei que meu ln de f de x é igual a ln de x. Pega a exponencial dos dois lados, então eu descubro que minha f de x vale x. Nesse caso aqui não precisava fazer a conta, né? Mas nem sempre ele vai dar bonitinho desse jeito, né? Para poder você acertar, tipo, adivinhar qual que é a função. Aqui tem alguns exercícios que vocês poderiam estar fazendo do livro do Reginaldo, beleza? E para terminar a aula de hoje, a gente vai ver uma aplicação que é de EDO. Na verdade, a gente terminou o curso de EDO de primeira ordem, né? A gente viu as separáveis e as exatas e as EDOs de primeira ordem do tipo completo. Então, aqui eu tenho a lei de resfriamento de Newton. Essa lei, ela fala que eu estou interessado em saber como que a temperatura funciona em relação ao tempo. Isso aí tanto para resfriar como para aquecer, né, objetos. Ele fala que essa taxa, ou seja, a derivada da temperatura em relação ao tempo, né, que eu estou chamando de T' de T pequeno, essa taxa ela é proporcional à diferença da temperatura pelo ambiente, né, a temperatura do meio. Ok? Então, essa é a lei de resfriamento de Newton. E aqui ele te dá um exemplo que é do cafezinho, que Samuel estava tomando no início da aula, né, Samuel? O cafezinho, todo mundo gosta todo mundo não, né? A maioria das pessoas gosta de café. Fala o seguinte: você coou o café, estava 90 graus, né? Ou seja, no tempo zero, o café estava 90 graus, e 1 minuto depois, a temperatura do café baixou para 85. E esse café estava, tá vendo? Esse camarada aqui é o T de M, né? Que é a temperatura do meio. A cozinha é o meio aqui, né? Vale 30 graus. Então, pediu para poder você encontrar quem que é essa função temperatura. Ou seja, como que funciona a função temperatura em relação ao tempo, e pediu para você descobrir quanto tempo leva para poder ter o café a 50 graus. Todo mundo concorda que quando esse tempo ficar grande, esse café vai ficar a 30 graus? Por causa da cozinha, né? A cozinha, a gente vai ter o equilíbrio térmico aí, né? Então, vocês vão ver aqui no gráfico depois que quando o T vai para mais infinito, tende a 30, né? A temperatura estacionária. Então, essa aqui é um EDO separável. Por que separável? Porque você pode pegar esse T menos 30 e passar dividindo aqui, ó. Esse T' aqui, na verdade, é o DT. Esse DT aqui faz o papel do DY, né? Lembra da separável? A separável era assim, ó. Então, ó, pra você ver, 1 sobre T menos 30 faz o papel dessa G de Y aqui, que na verdade é uma G de T. Esse Y' aqui é o DT, e esse F de X aqui é a constante que sobrou do outro lado, né? Você passou dividindo, sobrou só K, né? Ficou claro para todo mundo? Como é que aplica separável aqui? Beleza. Então, quando você faz essa conta, essa integral aqui vai dar um logaritmo. Tá vendo que a derivada da dentro aqui é 1? Se a derivada da dentro é 1, então é o logaritmo mesmo, né? Que a derivada do logaritmo é 1 não, a derivada da função sobre a função, né? Então, a derivada da função t menos 30 é 1 em relação a t, temperatura, dividido pela função t menos 30. Isso aqui é igual a integral de k. Então, quando você faz a integral de k, vai dar isso aqui, né? kt mais outra constante, c1. Então, o que acontece? Aqui, quando você faz... Então, quem que é o t de t, né? Você vai pegar a exponencial dos dois lados, né? Porque aqui tem um logaritmo, não tem?
Se aqui tem um logaritmo e eu preciso isolar esse t que está aqui, ó, esse t aqui, na verdade, é um t de... É uma temperatura que depende do tempo. Então, quando você pega e isola ele, você vai encontrar isso aqui. Tá vendo que depende de duas constantes? C e K. Para isso, você vai utilizar as duas condições iniciais, essa e essa. Quando você faz isso, você vai encontrar que o C vale 60 e o K vale esse número aqui, ó, menos 0,087. Isso aqui é tranquilo para todo mundo, gente? Joia, joia. Se não for, fala, viu? E aqui eu encontro a exponencial, tá vendo? Observe que essa exponencial, quando o t vai para mais infinito, isso aqui tende a zero, tá vendo? Sobra só o 30, tá vendo? Que é o equilíbrio térmico. Aqui tem o gráfico dessa exponencial. Esse é o gráfico, tá vendo? Começa aqui no 90 graus, ó. Aqui, esse ponto aqui foi o que perguntou para vocês. Quanto tempo? Aqui é o tempo e aqui é a temperatura. Quanto tempo demora para chegar a 50 graus? Aí você tem que calcular a imagem de... Ou seja, isso aqui você quer que seja 50. Qual que é o T que dá 50 graus? Aí você pega e joga nessa conta aqui, tá vendo? Esse aqui é o T de T, né? Você precisa... Qual que é o tempo? Tá vendo? Qual que é o tempo que está aqui? De forma que dê 50. Aí você faz a conta, isola o T, você vai encontrar 12 minutos e 37, aproximadamente 12 minutos e 37 segundos. Você vai ter esse ponto. Esse ponto com essa temperatura. Aqui, ó, que eu tinha deixado preparado. Eu peguei o ponto, não sei se dá para vocês visualizarem bem aí. Eu peguei o ponto A aqui, ó, o ponto A 0,90, que é a condição inicial. Aí eu pedi para resolver EDO. Como é que a gente faz para resolver EDO? Vocês lembram lá como é que era o comando? Você isola o Y'. A minha EDO, como é que era? Era T' igual a K, que multiplica T menos 30, não era? Esse valor de K aqui não foi menos 0,087? No lugar desse T grande, eu estou usando o Y, né? Então, eu vou usar Y' igual a menos 0,087, que multiplica Y menos 30. Beleza? Então, foi o que eu digitei lá no GeoGebra. Ó. Resolver EDO, menos 0,087, que multiplica Y menos 30, vírgula A. O que significa esse vírgula A aqui? Eu quero a solução que passa pelo A. A solução particular que passa pelo A. Beleza? Então, quando você faz, ele vai te dar essa resposta aqui, ó, 60 vezes E elevado a menos 87 sobre 1000 vezes X, tá bem pequenininho aqui, ó. Quem tiver com celular, acho que dá para dar zoom, né? Para conseguir ver essa parte aqui, ó. Aí eu pedi para calcular o F de 1, tá vendo? O F de 1 minuto deu 85. Depois eu pedi para calcular o F de 12,63, tá vendo? Deu 49,999. Ok? Aqui eu plotei o ponto B, tá vendo que é exatamente 1 minuto depois. Depois eu plotei o ponto C, que é exatamente 50 graus, né? 12 minutos e 37. Então, a minha curva solução, é isso aqui, ó. Aqui eu coloquei essa reta y igual a 30 para vocês observarem o que acontece, ó. Quando o y é igual a 30, observe o que acontece com o gráfico dessa função, ela vai tender a 30, quando o t vai para mais infinito. Tranquilo, gente? Alguma dúvida da aula de hoje? Não? Então, bom dia para todo mundo. Até amanhã ou até quarta. Para quem é de cálculo 3, é até amanhã, né? Para quem é de EDO, até quarta-feira. Bom dia a todos. Até amanhã. Até mais, Bruna, Amanda. Falou, Val, um abraço. Falou, outro. Com Deus, Ô, Amanda. Domiro, até mais. Alô, Samuel, Gabriel Luiz, Cleverson, Nayane. Até mais. Falou, Val, parabéns. Obrigado, Carlos. Até mais, Rainara, Samuel.
1 mais 2x ao quadrado. Gente, você sabia que tem aniversário hoje do meu pai? Gente, moço de Deus. Aniversário é hoje, Aldamiro. Ei, meu Deus do céu, olha lá. Essa parte vai ter que cortar lá. Não, amor, parabéns, Aldamiro. Obrigado. Parabéns, Aldinho. Parabéns, Feliz ó. aniversário. Parabéns, Aldamiro. Não deu Obrigado. pra gente trazer o Parabéns, bolo. Parabéns, Aldomiro. Obrigado. Oh, meu Deus do céu. Davi. Jesus, não precisava. Podia ser no final da aula, né, gente? Aí desconcentrou aqui tudo, aqui, o raciocínio nosso aqui. Obrigado, viu, gente? Pessoal do chat aqui que tá falando aqui que apareceu um monte de mensagem aqui no chat. Eu tô vendo aqui do outro lado aqui. Obrigado, viu? Bom, por hoje é isso, espero que você tenha entendido. Se gostou, compartilhe com os colegas, se inscreva no canal, ative as notificações, porque toda segunda e toda quarta teremos aula nova no canal. Até mais!